Nos últimos anos, o número de casos de HIV tem aumentado. Segundo o Ministério da Saúde, em 2023 era estimado que no Brasil existiam cerca de 1 milhão de pessoas vivendo com HIV. E destas, 37% estavam na faixa etária de 20 a 29 anos. Apesar disso, esses jovens encontram lugares nas redes sociais para compartilhar suas experiências e angústias vivendo com HIV. Meu nome é Nicole Mendes e você ouve mais um episódio do Ciência em Prática. Hoje recebemos uma pergunta da ouvinte Thelma. Diga aí, Thelma, qual a sua dúvida? Olá, meu nome é Thelma, tenho 40 anos e sou do bairro do Leblon e gostaria de saber se as pessoas com a AIDS, elas têm muito ou pouco acesso e se vocês têm essa resposta em números à rede social. E qual é o impacto que a rede social traz, o impacto bom, positivo, que a rede social pode trazer, levar para as pessoas que precisam. Para responder a sua dúvida, Thelma, nós conversamos com a professora de graduação e pós-graduação associada ao Departamento de Psicologia Social e Ciências Humanas e Sociais da UERJ, Cláudia Carneiro da Cunha. A professora Cláudia é pesquisadora e ativista em HIV e AIDS, saúde mental, redes sociais e tecnologias de cuidado de jovens vivendo com HIV e AIDS. Então, professora, as pessoas com AIDS têm muito ou pouco acesso às redes sociais e qual o impacto que isso traz a elas? Então, primeiro agradecer a sua pergunta, Thelma. Quando você fala de acesso, posteriormente eu entendi que você está falando sobre acesso às redes sociais. Eu poderia dizer para você, com base nos meus estudos, que a partir dos anos 2009, né, que a gente começa uma mudança, até mesmo pela presença mais marcante, pelo surgimento, né, das redes sociais, aí vem o Facebook, né? Então, primeiro, eles se comunicavam muito por e-mail e se consolidou, né? É todo um processo, mas que com o tempo, com as redes sociais, eles foram se filiando, né? Cada vez mais, já não às instituições, né? Então, eu chamei esse processo de desinstitucionalização para que eles buscassem cada vez mais redes sociais em busca desse apoio. Efetivamente, a gente poderia dizer que metade, de fato, interagem, né? E se conhecem de algum modo, mesmo que virtualmente, né? O percentual desses jovens que frequentam eventos presenciais cai assim para 20, 30 jovens, né? Essas redes de acolhimento e ativistas podem ajudar jovens que não têm atenção psicossocial a cuidar da saúde mental. Nesses grupos, eles também encontram pessoas que já sabem sobre a sua sorologia há mais tempo, inclusive pessoas mais velhas que, apesar da idade, se consideram jovens e querem somar à luta. Professora, qual a principal diferença entre essas gerações? Essas pessoas viveram uma epidemia muito distinta dessa atual. Primeiro, tinha uma escassez de medicamentos. Tá? Eram pessoas que vivem há muitos anos com HIV e muitas vezes se infectaram ou se descobriram vivendo com HIV antes da entrada, né, da terapia antirretroviral de alta potência em 1999, de acesso universal. Todas as pessoas, através do SUS, né, poderiam ter acesso. Então, a ideia de que não existia uma medicação que agora, né, quer dizer, passou a ter, né, na virada para os anos 2000, fazia com que essas pessoas trouxessem como narrativa o seguinte: eu vou tomar medicação, eu vou buscar me tratar, me cuidar para não morrer. Essa geração atual já traz uma outra narrativa. Eu vou me tratar para ter qualidade de vida, para ter a minha condição de indetectável, ou seja, não deixo de ter o vírus circulando no sangue, mas ele fica nos reservatórios e a pessoa com isso não transmite. Se a pessoa é indetectável, ela não transmite o HIV. Então, eu diria que para essa geração, elas são marcadas por um otimismo e uma esperança diferente da geração anterior. No entanto, a geração anterior foi aquela que sentiu uma militância e uma luta política na pele, na carne, uma solidariedade que essa geração, às vezes, não consegue experimentar. Professora Cláudia,
E as mulheres nesses espaços? Quando falamos de HIV, elas não são muito lembradas, sejam heterossexuais, lésbicas ou bissexuais. Como esse grupo é afetado? Existem influenciadoras mulheres convivendo com HIV? Sobretudo entre as mulheres lésbicas, né, há um apagamento, né, e um silenciamento importante em relação às práticas sexuais e possibilidades, né, de situações de infecção, né? Então, elas são pouquíssimas, né, ações voltadas, raras as políticas, né? Por outro lado, as mulheres foram muitos anos, ainda na década de 90, negligenciadas, né, no seu cuidado, porque elas muitas vezes adoeciam e não se pedia o teste de HIV/AIDS, né, porque é uma mulher casada, né, então todo o estereótipo do HIV/AIDS, as representações negativas vinculadas à ideia de desvio, promiscuidade, né, também há uma série de dimensões morais que levou esse atraso, né, do cuidado de mulheres que já estavam vivendo com HIV na gravidez, no pré-natal, né, num momento dramático, né, assim, pela possibilidade de passar o vírus para o filho, de ter que fazer a profilaxia muitas vezes na hora do parto, em meio ao parto. E no caso de influenciadoras, né, eu acho que sim, a gente inclusive tem também na verdade é um grupo, né, nas redes sociais que são as soropositivas, né, e que tratam dessa questão específica, né, das mulheres, mas isso não é recente, mas mesmo assim a gente vê que a expressão, né, através dessa geração ainda é incipiente, né? Realmente, professora, todas as pessoas precisam ser cuidadas. Mas vem cá, os casos vêm aumentando nos últimos anos, mesmo com os jovens tendo mais acesso à informação. Professora Cláudia, estão faltando campanhas de conscientização? O trabalho nas escolas, ele passou a ser muito incipiente. As campanhas passaram a ser muito conservadoras, né? A gente tem censuras específicas de campanhas, né, em que você tinha, por exemplo, um beijo entre dois jovens, né, dois rapazes. Você tem uma censura de uma campanha super bonita e importante, como o voltado às trabalhadoras do sexo. Então, assim, esse conjunto de ações que foram tirando das visões de mundo desse sujeito, dos significados dessas experiências para essas pessoas, ela só foi piorando. A gente vê uma biomedicalização cada vez maior, né, da lida com HIV/AIDS, ou seja, testar, tratar, ofertar medicação, tornar indetectável, né, como se fosse apenas esse corpo orgânico e não esse sujeito que é biopsicossocial, apesar disso estar bem batido, né, mas que somos sujeitos da cultura, né? Professora, os jovens buscam informações, mas algumas vezes eles não sabem onde procurar. Tem algum projeto que facilitaria essa busca? Assim, quando a gente vê que os jovens buscam informações de saúde, né, isso que há uma gamerificação, né, das informações, de todas essas, da ideia de, por exemplo, de transformar, né, o que a gente tem hoje como um observatório, que é um site em que as pessoas podem buscar o observatório Gentes, né, podem buscar informações, né, de como lidar com a infecção e onde buscar tratamento, mas também onde buscar redes de pares e ouvir outras histórias de outras pessoas, né? Mas o ideal e o que a gente quer é transformar em um aplicativo para que fique na palma da mão, né? Que o sujeito possa entender toda a amplitude do cuidado, que não é só físico, mas também saúde mental, o que é RAPS, né? Onde ele pode buscar cuidado, né? Numa situação de emergência ou urgência, numa situação limite, né? De sofrimento. Existe uma dificuldade de contato com os jovens da geração Z. Um dos problemas é a linguagem que é utilizada pelos meios de comunicação governamentais e privados. As instituições não estão conseguindo se adaptar à linguagem dos jovens?
Então, eu acho que tem uma questão de linguagem e é super difícil, porque há uma diferença geracional. Não à toa eu trabalho com estagiários que são jovens. Então, eles, por exemplo, disseram, isso aqui está super completo, importante, mas isso aqui ainda é um mundo, de certa forma, fantasioso, perfeito. Que quando a gente chega lá na clínica da família, a gente pede, né, apoio psicológico, a gente quer atendimento psiquiátrico, a gente não consegue. Então, assim, não basta também informar o serviço onde ele pode ir. Eu diria que é sim uma questão de comunicação, de linguagem. É linguagem, mas não é só uma questão técnica, tá? É uma questão de recuperar princípios e bases alicerçadas em um cuidado integral, como preconiza o SUS, e nos direitos humanos, dentro de uma sociedade que preza os valores democráticos. Isso faz toda a diferença. Pois é, Thelma. A internet pode ajudar a acolher jovens que vivem com HIV e AIDS, mas são necessárias políticas públicas que tratem não apenas o vírus, mas que acolham essas pessoas psicologicamente. Além disso, é importante enxergar os soropositivos como indivíduos que convivem com HIV, não como doentes, mas como qualquer pessoa que tem e trata uma doença crônica. Agradecemos pela tua pergunta e pela participação da professora Cláudia Carneiro da Cunha, do Departamento de Psicologia Social e Ciências Humanas e Sociais da UERJ, que aceitou o nosso convite. Obrigada, professora! Gostaria de agradecer, né, a esse convite da Rádio UERJ, dizer que eu sou uma fã, né, da comunicação da UERJ como um todo. E você, continue sintonizado na Rádio UERJ e até a próxima! Ciência em Prática. Produção Rádio UERJ. Apoio: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, e Divulgação Científica da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa. Realização: Centro de Tecnologia Educacional da UERJ.